Em 1964, o prodígio infantil Frank participa da competição de inventores na Feira Mundial de Nova York. O juiz Nix fica realmente impressionado com o protótipo de mochila a jato de Frank, mas ele rapidamente muda de ideia quando Frank confessa que a mochila não funciona bem de verdade. A assistente de Nix, Athena, gosta de Frank, mas Nix ainda não permite que ele participe do concurso até que a mochila a jato funcione de fato. Frank sai completamente desolado e não consegue parar de pensar em todas as vezes em que seu próprio pai lhe disse que ele estava apenas desperdiçando seu tempo. De repente, ele é abordado por Athena, que lhe dá um broche laranja com um T azul e pede a ele que assire a Nix sem ser notado. Nix e seu grupo vão para uma atração popular e a fila está bastante longa, então Frank se infiltra pelo lado e pula em um barco vazio. No meio do passeio, um laser detecta o broche de Frank e abre uma porta de armadilha que leva o barco por um corredor escuro. Um vagão com aparência futurista aparece e Frank fica feliz em entrar nele, mas assim que ele pisa, persianas de metal bloqueiam todas as portas e janelas, e o vagão começa a tremer loucamente. Frank cai no chão e só consegue se levantar quando o vagão para. Quando as portas se abrem, Frank sai e se vê em uma plataforma cercada por uma densa neblina. Para seu choque, um carro voador passa por ele e ele vê Athena com Nix dentro. Frank tenta segui-los, mas robôs gigantes aparecem na sua frente e tentam impedi-lo. A criança corre pela plataforma tentando desviar dos braços robóticos e acaba caindo acidentalmente na plataforma abaixo, danificando sua mochila jato. Um robô amigável aparece, pega a mochila jato para consertá-la e devolve para Frank. Nesse momento, um grupo de guardas aparece para capturar Frank, então ele se afasta, caindo mais uma vez. Desta vez, porém, ele está com sua mochila jato, então ele a coloca e a ativa, finalmente conseguindo voar com ela graças aos reparos do robô. Frank voa através da neblina e descobre que está em Tomorrowland, uma cidade futurista cheia apenas das mentes mais brilhantes. Quando ele vê Athena, Frank pousa ao lado dela e aproveita a oportunidade para mostrar a Nix que consertou a mochila jato. Nix o ignora, mas Athena segura a mão de Frank para mostrar a ele como será sua vida dali para frente. Anos depois, em 2015, uma adolescente chamada Casey invade o local de lançamento da NASA, na Flórida, para sabotar todas as máquinas que serão usadas na demolição, porque ela não quer que seu pai, que trabalha como engenheiro da NASA, perca o emprego. Athena observa tudo das sombras, e depois que Casey retorna para casa, Athena usa um pequeno scanner para obter o DNA de Casey do capacete de bicicleta e o codifica em seu último broche de Tomorrowland. Na manhã seguinte, o pai de Casey, Ed, recebe uma ligação do trabalho explicando a situação. Casey pensa que salvou o emprego dele, mas Ed revela que eles trarão guindastes substitutos, então Casey realmente precisa parar de tentar. No entanto, Casey lembra a ele que manter a esperança é mais importante. À noite, Casey tenta sabotar a demolição novamente, mas desta vez a polícia está esperando por ela e ela é presa. Algumas horas depois, alguém paga a fiança, e Casey pega seus pertences para voltar para casa. Entre todas as coisas, ela encontra o broche, ao tocá-lo, de repente vê uma visão de um lugar diferente. O broche cai, e quando Casey o toca novamente, a mesma coisa acontece. Na próxima vez, Casey agarra o broche corretamente e se vê olhando para uma cidade enorme ao longe, mas quando tenta caminhar até lá, o broche cai e ela está na prisão novamente porque andar fez com que ela esbarrasse em coisas e pessoas na sala. Para evitar mais problemas, Casey pega o broche usando um papel de embrulho de chiclete. Nesse momento, Ed aparece para buscar Casey depois de pagar a fiança. No caminho para casa, ele repreende Casey por suas ações, então ela o faz tocar o broche, prometendo que isso explicará tudo. No entanto, quando Ed toca o broche, nada acontece. Perplexa, Casey toca o broche ela mesma e aparece no outro mundo, chegando à conclusão de que isso só funciona para ela. Ed fica cansado de Casey tagarelar sobre o broche e o tira dela. Quando eles chegam em casa, Casey espera Ed adormecer para roubar o broche da mesa de cabeceira dele. Assim que ela o toca, ela aparece no outro mundo, e caminhar em direção à cidade faz com que ela esbarre nas paredes de sua casa e até caia a escada abaixo. O barulho acorda Ed, fazendo com que Casey se esconda e decida fazer isso em outro lugar. Casey vai para o meio de um campo enorme e toca o broche, permitindo que finalmente apareça em Tomorrowland. Enquanto pega o trem para ir mais adiante na cidade, ela descobre que o broche possui um temporizador que está diminuindo e que ninguém pode vê-la. Casey desce do trem na próxima parada e vê alguns cientistas importantes entrando em um tipo diferente de vagão. Ela tenta segui-los, mas de repente água aparece ao seu redor porque o temporizador do broche está prestes a chegar a zero. Casey tenta ignorar isso e atravessa a água, mas logo Tomorrowland desaparece e Casey se encontra em um pântano. Assim que ela retorna para casa, Casey acorda seu irmão Nate e pede a ele a senha do computador de seu pai. Os irmãos procuram o broche online e encontram um anúncio de uma loja que compra esses broches de qualquer pessoa. Casey anota o endereço da loja e pede a Nate para dizer ao pai deles que ela vai acampar com alguns amigos. Na manhã seguinte, Athena aparece na casa, então Nate dá a desculpa do acampamento. Athena percebe que ele está mentindo e o pressiona até que ele finalmente confessa. Enquanto isso, Casey chega à loja do anúncio. Os atendentes excêntricos estão claramente interessados e confirmam que o que Casey viu era real.
Tomorrowland é um lugar onde todas as mentes mais brilhantes se reuniram para criar livremente, sem as correntes do governo e da ganância, e a única maneira de acessar a cidade é através do broche. Os atendentes querem comprar o broche e saber de onde Casey o conseguiu, mas quando Casey se recusa a cooperar, eles apertam um botão para trancar a porta e revelam um par de armas futuristas que podem disparar plasma. Casey tenta se esconder entre as mercadorias, mas os atendentes a encontram de qualquer maneira e exigem informações sobre uma garota. De repente, uma granada quebra a janela e congela os atendentes dentro de um campo de força. Uma Athena armada também entra na loja e explica que é uma bomba relógio que não durará muito tempo, e então ajuda a Casey a tirar a mão do campo de força. Infelizmente, isso faz com que a bomba desligue e os atendentes fiquem livres novamente, e eles contra-atacam. Athena luta com eles corpo a corpo, com a ajuda de Casey lançando mercadorias neles, e quando Athena arranca a cabeça de um deles, Casey fica chocada ao descobrir que ambos os atendentes eram animatrônicos. Após anunciar que os animatrônicos estão prestes a se autodestruir, Athena arrasta Casey para fora da loja bem a tempo de evitar a explosão. Em seguida, Athena quebra uma janela de um carro para abri-lo e empurra Casey para dentro, usando uma ferramenta especial para fazer o carro funcionar, enquanto explica que precisam escapar antes que eles os encontrem. Na estrada, Casey começa a fazer perguntas, e Athena conta a ela que foi ela quem deu o broche a ela. Antes que ela possa dizer mais, Athena de repente começa a apresentar mau funcionamento, e Casey observa horrorizada como Athena se conserta porque ela também é um animatrônico. Assustada, Casey pula do carro e Athena tenta segui-la, mas assim que ela pisa na estrada, um caminhão a atinge. O motorista imediatamente vai verificar como ela está, e Casey aproveita a chance para roubar o caminhão e fugir. No entanto, Athena está bem e corre imediatamente atrás do caminhão, pulando pela janela para pegar as chaves e trancar a porta. Casey começa a gritar, e Athena finalmente consegue silenciá-la, dizendo que Casey é seu último broche e que eles precisam ir rapidamente para Tomorrowland porque eles construíram algo que não deveriam. Enquanto isso, os policiais chegam à loja explodida e descobrem uma cabeça de robô queimada. Antes que possam investigar mais, um homem chamado Dave aparece, se apresentando como serviço secreto. Ao ver a cabeça do robô, Dave também saca uma arma futurista e mata todos os policiais antes de se voltar para seus companheiros, anunciando que encontraram a garota e que devem contar a Nix. As garotas estão indo para Nova York para encontrar a única pessoa que pode levá-las de volta para Tomorrowland. Casey começa a fazer perguntas sobre as outras pessoas que receberam os broches, mas Athena não pode responder e desliga. Na manhã seguinte, Athena acorda e assume a direção para que Casey possa descansar. Athena diz a Casey que a pessoa que elas vão visitar se chama Frank, e assim que Casey adormece, Athena se diverte relembrando os bons momentos que costumava ter com sua amiga. Horas depois, Casey acorda quando é repentinamente jogada para fora do caminhão na frente de uma casa no campo. Vendo Athena indo embora, Casey não tem escolha senão se aproximar da casa, apenas para ser perseguida por um cachorro de guarda. Casey tropeça e cai na lama, o que a faz perceber que o cachorro não deixa pegadas porque é um holograma. Ignorando a fera falsa, Casey bate na porta e mostra seu broche para a câmera, pedindo para ser levada para Tomorrowland. Uma explosão de ar empurra Casey para trás e um Frank mais velho sai da casa, exigindo saber onde Athena está. Ouvir que ela se foi deixa Frank furioso e ele diz a Casey para ir embora, pois Tomorrowland não passa de uma mentira manipuladora. Em seguida, Frank retorna para sua casa e tranca a porta. Casey se recusa a sair e espera do lado de fora, mesmo enquanto chove. Eventualmente, ela fica cansada e olha ao redor para fazer um plano. Ao incendiar o caminhão de arar a terra, Casey faz com que Frank saia da casa e, enquanto ele está ocupado apagando as chamas, Casey corre para dentro e tranca a porta. Quando Frank tenta entrar novamente, Casey o empurra de volta com a mesma explosão de ar. Casey começa a vasculhar a casa, encontrando todo tipo de invenções malucas. Uma máquina em particular toca uma gravação de um pequeno Frank tentando fazer Athena rir, e Athena o mandando parar de tentar. Em outro cômodo, ela encontra uma série de telas acompanhando as notícias e um cronômetro que está lentamente chegando ao fim. De repente, uma porta secreta embaixo das escadas se abre e Frank volta para casa, pronto para expulsar Casey, mas ela o convence a dar algumas respostas. Frank foi expulso de Tomorrowland por construir algo que não deveria, que é o cronômetro conectado às telas. Ele se pergunta se Casey gostaria de saber a data de sua morte e ela diz que sim, mas aceitar sua morte pode realmente causá-la, então ela não acreditaria, porque eles precisam ser capazes de fazer seu próprio destino. Essa declaração faz com que a porcentagem na tela caia, o que impressiona muito Frank. Sua conversa é interrompida repentinamente pela chegada de Dave e seus agentes, que na verdade são robôs procurando Casey. Frank imediatamente ativa todas as persianas de metal, e quando um robô usa sua força para entrar de qualquer maneira, Frank eletrocuta usando uma ferramenta. Outro robô é destruído por uma armadilha elétrica na parede, e Frank se livra de mais dois fazendo-os caírem por uma escotilha secreta. Então Frank e Casey correm para a sala de estar, onde mais um robô está esperando. Frank luta com ele corpo a corpo, e Casey o ajuda a vencer pegando uma máquina de portal especial e prendendo o robô dentro dela. A dupla segue para o andar de cima, onde mais robôs caem em diferentes armadilhas ao redor da casa, até que Dave os alcança e aponta uma arma para Frank. Felizmente, Casey encontra um bastão e o usa para espancar Dave.
Então Frank arrasta Casey para o banheiro e eles pulam na banheira, que Frank ativa para transformá-la em uma cápsula. Mais um robô os persegue e tenta agarrar a banheira, mas nesse momento Frank a impulsiona, fazendo com que a cápsula voe e pouse no lago. Frank e Casey nadam até a margem e adentram a floresta, onde Frank escondeu uma bicicleta que não quer ligar. A dupla é repentinamente assustada por uma luz que se aproxima, mas é apenas Athena que veio buscá-los. O trio parte no caminhão e assim que pegam a estrada, Frank e Athena começam a discutir. É revelado que todos os pins deveriam ter sido destruídos, e Athena escapou com a última caixa de 12 para continuar recrutando pessoas. Frank está furioso por mais jovens terem sido envolvidos nisso e conta a Casey que Athena mentiu. Ela não se desliga se você fizer muitas perguntas, ela simplesmente ignora você. Frank acredita que Athena simula emoções falsas para atrair você e depois te abandonar. Athena está magoada, mas ignora por enquanto para levá-los à estação local, onde Frank instalou sua rede secreta que transmite para sua casa. Lá, há outra cápsula esperando por eles, e assim que os humanos estão usando a proteção adequada, eles ativam um sistema que os teletransporta. Quando chegam, Casey descobre que estão no topo da Torre Eiffel. Há um guarda perto da porta, mas felizmente Frank trouxe várias invenções em sua bolsa, incluindo uma pequena ferramenta que permite a Casey derrubar o guarda com apenas um leve toque. Eles entram em uma sala com uma exposição de inventores famosos, e Frank explica que Eiffel, Verne, Tesla e Edison foram os responsáveis por iniciar o Tomorrowland, usando a Torre Eiffel como uma antena que os levava para outro mundo. Sempre houve rumores de uma entrada secreta, e após procurar ao redor, Frank a ativa. Isso faz com que a Torre Eiffel se divida em dois e revele um foguete, então o trio se apressa para entrar enquanto mais robôs chegam para capturá-los. A energia que o foguete espelha ao decolar empurra os robôs para longe, e depois de voar por um tempo, o robô retorna, abrindo um portal enquanto cai em alta velocidade. Momentos depois, o grupo chega a Tomorrowland. As autoridades os viram cair e estão indo atrás deles, então Frank faz Athena esconder uma bomba especial que ele trouxe dentro de seu corpo. O primeiro a encontrá-los é Nix, o governador da cidade, que quer prendê-los. Frank e Athena rapidamente mudam sua opinião ao informá-lo de que Casey foi capaz de diminuir a porcentagem nas telas. Chocado, Nix leva o trio para a sede onde guardam a perigosa invenção de Frank, chamada Máquina de Tachyon. Quando entram no elevador, Casey vê hologramas que são flashes do futuro, causados pela máquina que utiliza uma partícula que se move significativamente mais rápido que a luz. O grupo entra no centro da máquina e Frank ensina a Casey a usá-la, permitindo que ela veja qualquer ponto da história da humanidade. Casey fica chocada ao se ver em sua casa algumas manhãs atrás, e Frank explica que a máquina também pode olhar para o futuro, então Casey começa a percorrer a história em alta velocidade até que finalmente vê o problema. A máquina previu que em 58 dias, o mundo vai acabar. Casey não entende por que eles não estão avisando as pessoas na Terra, e Nix explica que ele não se importa porque é o mundo que vai acabar, não Tomorrowland. E ele não permitirá que ninguém se mude para lá porque eles farão com Tomorrowland o mesmo que fizeram com a Terra. Casey se recusa a aceitar isso, e sua atitude faz a tela piscar por um segundo, mostrando um mundo melhor. Frank tenta apontar que isso prova que há uma chance, mas Nick simplesmente os nocauteia. Momentos depois, Frank acorda e encontra Athena dizendo que eles serão deportados novamente. Casey está deprimida porque toda essa aventura foi em vão, e quando Frank tenta confortá-la, ela explode, acusando-os de mentir para ela. Enquanto ela começa a desabafar, de repente tem um momento de realização. Frank vem pirateando o sinal da máquina para assisti-lo em sua casa, e o sinal está flutuando ao redor da Terra, transmitindo essas ideias de destruição nas mentes das pessoas. Trata-se de uma profecia autorrealizável, mas se Casey pudesse mudar isso com seu otimismo, significa que desligá-la permitiria que as pessoas vissem a luz novamente. Os guardas vêm buscar o trio para expulsá-los de Tomorrowland através de um portal. Casey tenta contar a Nix sobre sua descoberta e pede a ele que desligue a máquina, mas Nix diz que não há botão de desligar. Sua atitude calma faz Frank perceber a verdade. Nix está intencionalmente colocando a ideia na cabeça das pessoas. Nix explica que, no passado, tentar contar ao governo sobre a iminente destruição foi ignorado, assim ele enviou a ideia diretamente para as mentes das pessoas como um aviso para fazê-las mudar de atitude. Entretanto, em vez de trabalhar para um futuro melhor, a humanidade aceitou o fim do mundo como algo inevitável. Na opinião de Nix, não é culpa da máquina, a humanidade trouxe isso para si mesma. Frank finge aceitar isso e aperta as mãos de Nix, mas apenas para tocar em sua pulseira e reiniciar a plataforma da máquina. Athena e Casey nocauteiam os guardas enquanto Frank luta contra Nix, que ativa 2 robôs para perseguir as meninas. Frank pede a Athena para usar a bomba que ele lhe deu, mas quando Athena tenta, os robôs a capturam. Athena passa a bomba para Casey enquanto luta contra os robôs, e Casey corre para a plataforma, que começa a se mover descontroladamente porque Frank e Nix continuam lutando pela pulseira do outro lado do portal. Athena ganha o controle de um dos robôs e usa-o para empurrar outro através do portal, fazendo atacar Nix também. Casey consegue ativar a bomba ao assistir a um lampejo do futuro, mas quando está prestes a jogá-la, Nix recupera o controle da pulseira e puxa a plataforma para baixo. Athena se apressa para pegar a plataforma com seu robô e depois corre para o painel de controle para fechar o portal, destruindo o segundo robô e deixando Frank e Nix do lado de fora. Nesse momento, Casey encontra a bomba, que está prestes a explodir.
Athena não tem escolha a não ser abrir o portal novamente, e assim que os homens correm de volta para dentro, eles jogam a bomba no portal para que ela exploda longe deles. O portal se quebra e cai em cima de Nyx, capturando-o. No entanto, há uma arma por perto que ele alcança para matar Frank. Athena vê Frank morrendo e percebe que é um vislumbre do futuro, então ela corre para se colocar entre Frank e o tiro. Casey pega a arma de Nyx e Frank tenta levar Athena a uma oficina de reparos, mas Athena pede para ele parar porque não há tempo suficiente. Antes de morrer, ela precisa que Frank saiba de algo muito importante e começa a reproduzir uma série de gravações do tempo que passaram juntos todos esses anos atrás. O pequeno Frank costumava ter uma paixão por Athena, mas ficou magoado quando percebeu que ela era uma máquina. Isso sempre incomodou Athena e ela manteve diários de voz descrevendo como Frank a fazia sentir coisas que robôs não deveriam sentir. Frank fica feliz em ouvir que Athena também gostava dele e que ela nunca deixou de acreditar nele. Então é isso pessoal, obrigado por assistir, e se inscreva no canal para mais resumos de filmes.